Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, o segundo vídeo de hoje, tá? No primeiro a gente falou sobre o pastor Bolsominion, né, que foi lá para ser humilhado em Israel, quer dizer, pagar um micaço lá, ao mesmo tempo gerar para a gente aqui algumas reflexões, apesar do mico, né? Nesse segundo agora a gente vai falar sobre uma entrevista da Pilar Del Rio, tá? Que é viúva do Zé Saramago, e deu uma entrevista para a revista Fórum, enfim, falou um monte de coisa interessante, um monte de coisa bacana aqui, e fez críticas também ao avanço da extrema-direita. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, tá? E aí no terceiro vídeo vamos falar sobre o vídeo do professor Girafales, fazer mais alguns apontamentos aqui que eu vou trazer para vocês aí hoje para poder acrescentar, né, ao que está lá no vídeo de anteontem, beleza? Antes, deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato, aí o zap está na descrição do vídeo, tá? E a gente conversa a respeito, e também estou aqui já em esquematizações para publicar o meu primeiro romance até setembro, beleza? E só mais uma notícia antes de falar aqui da entrevista da Pilar Del Rio. Ontem à noite saiu a notícia de que o Julian Assange, né, foi liberto lá, né, enfim, saiu da prisão, tá? E aí vamos fazer vou tentar fazer um vídeo para amanhã sobre isso, para poder, enfim, comentar isso aí, tá bom? Porque é uma notícia fantástica aí, parabéns ao Assange, a Stella, lá, a esposa dele, que tem, enfim, feito um trabalho sensacional lá. De vez em quando eu acompanho as publicações dela no Instagram, tá? Então, quer dizer, fantástico aí, a gente que defende enfim, a filosofia, a liberdade de informação positiva, informação enriquecedora, informação crítica ao poder, crítica de verdade, né, ao poder. Então a gente comemora aí a soltura do Assange, e vou tentar fazer um vídeo para isso aí, comentando isso para amanhã, tá bom? Então, pessoal, vamos lá falar sobre a entrevista da Pilar Del Rio, né? O título é esse aí: Pilar Del Rio, viúva de Saramago, critica o avanço da extrema-direita no mundo, tá? A entrevista foi para a revista Fórum, tá? E a gente vai ler alguns trechos aqui para poder fazer umas reflexõezinhas interessantes sobre algumas falas dela, tá? Então tá aqui a notícia, né? Pilar Del Rio, hora de frear essa louca corrida rumo ao abismo. Jornalista e personalidade intelectual de grande relevo, foi esposa de Zé Saramago, o único lusófono a receber um Nobel de Literatura. Agora preside sua fundação, que é a Fundação Zé Saramago. Tá? Inclusive tem lá a página também no Instagram, quem quiser acompanhar lá, vale muito a pena, tá? E aí é o seguinte, vamos lá, né? Diz aqui, né? Esposa de Zé Saramago, o único ser humano de língua portuguesa a receber um Nobel de Literatura, e seguramente o mais proeminente e relevante escritor intelectual de Portugal no século XX, até o final da primeira década do século XXI, quando morreu no ano de 2010, Pilar recebeu a Fórum para uma entrevista exclusiva em meio ao corre-corre do encontro que falava dos 50 anos da volta da democracia à pequena nação que ocupa a franja ocidental da Península Ibérica, né? Quer dizer, então está fazendo 50 anos da Revolução dos Cravos, que libertou Portugal da ditadura do Salazar e tudo mais, tá? Vamos lá então, né? E aí eles dizem aqui: já que o tema da Revolução dos Cravos embebia a atmosfera do recinto, a primeira pergunta foi sobre um Saramago ainda desconhecido, em meados da década de 70, quando atuava profissionalmente como jornalista num país sob fortíssima censura do regime ditatorial inaugurado por Antônio de Oliveira Salazar, que àquela altura já estava morto e tinha um sucessor, né? Essa bizarrice também das ditaduras que aconteceram, né, aqui na América Latina, lá também, que tinham sucessores, né? Tinha o que se chama hoje de maneira, enfim, né, a ser pensada de como é que eles chamam, de alternância de poder, né? Havia alternância de ditador também, né? Só não mudava o regime, né? Então é mais ou menos o que acontece em alguns países aí. Estados Unidos, por exemplo, não tem partido de esquerda, né? Não tem alternância de poder, tem alternância de figuras ali, né? A diferença dos republicanos para os democratas é muito menor do que do PT para o PL aqui no Brasil, por exemplo, né? Mas enfim, então a resposta da Pilar Del Rio vem da seguinte forma: ela diz: quando ocorreu o 25 de abril, o José Saramago era só mais um cidadão entre muitos cidadãos que apenas estavam ali colocando seu grãozinho de areia no processo, né? No processo de tentativa ali de refletir a ditadura e tentar superar aquilo, né? Ele colaborava com meios de comunicação, tratava de escrever da forma mais livre que a situação de censura lhe permitia, mas não foi um ser relevante no 25 de abril absolutamente.
Depois da Revolução de 25 de Abril, ele ocupou a direção executiva de um jornal e se ocupava de escrever seus editoriais e da relação com os jornalistas. Mas não é por nada disso que nos lembramos de José Saramago, né? Nos lembramos dele porque escreveu num livro que somos cegos que vendo não veem. Repito, né? Cegos que vendo não veem. E por que ele escreveu o ensaio sobre a cegueira? Porque também escreveu o ensaio sobre a lucidez. Então tá aqui os dois livros, né? Do Saramago, tá? Então aqui, ó, o ensaio sobre a lucidez, né? Que veio primeiro, tá? E é um romance dos mais interessantes aí por uma série de motivos, porque carrega esse nome ensaio no título, porque discute os dilemas da democracia, os dilemas da própria função do governo, do Estado e tudo mais, né? E, enfim, a gente que está aqui no Brasil tem que aturar os neoliberais todo dia batendo no Estado mínimo, blá, blá, blá. Vale muito a pena ler isso aqui, tá? Esse romance do Saramago, para entender aí, para meio que refletir eventuais cenários nos quais o governo sai de cena, o Estado como figura ali não só como figura de representação parcial da sociedade, mas uma figura também de dialética com o mercado e ao mesmo tempo de debate público, né? Coisa que o mercado não tem muita vocação para fazer, pelo contrário, né? Eles fogem disso, tá? Então, enfim, e aí depois o Saramago publica o ensaio sobre a cegueira, tá aqui, né? Enfim, e o filme é fantástico também, o filme é sensacional, né? Se não me engano, é do Fernando Meirelles, né? O filme. E o Saramago, inclusive, tem um vídeo no YouTube fantástico dele, do lado do diretor, vendo, né, a estreia do filme, chorou, se emocionou, porque o filme é muito bom mesmo, né? Com a Juliane Moore, Gael Garcia Bernal e outras figuras bacanas ali também, tá? Então vale muito a pena. E ao mesmo tempo, como a Pilar Del Rio pondera aqui, o ensaio sobre a cegueira é uma ampliação da reflexão do ensaio sobre a lucidez, né? Que é justamente essa cegueira do filme não precisa ser entendida só de maneira superficial, né? Como um exercício ali de cegueira pela cegueira, né? É uma metáfora aquilo ali, é uma metáfora do quanto que acabamos ficando cegos quando começamos a ignorar os riscos, né, das formas de governo e sociedade mais amplas que a gente acaba chamando de democracia por uma questão até ali de pressa, porque talvez aí caibam nomes muito mais amplos para isso, né? Eu estava até pensando outro dia nisso, se o que sustenta a democracia de fato, ou isso que a gente chama de democracia, é a liberdade de imprensa de fato, né? Ou se são coisas muito mais profundas que a tal, aspas, liberdade de imprensa apenas manifesta de maneira parcial, né? Porque quando os jornalistas se colocam como investigadores do poder, como crítica ao poder, etc. e tal, eles estão, em parte, exercitando a filosofia. Muito mais do que qualquer liberdade de imprensa, porque a liberdade de imprensa, isso que se chama de liberdade de imprensa, de maneira parcial, é, em parte, o exercício daquilo que a filosofia desenvolveu a partir da noção de crítica, a partir da noção de esclarecimento, etc. e tal, né? Por que eu digo em parte? Porque uma outra parte do jornalismo são os interesses privados dos meios de comunicação, os interesses comerciais, os vínculos com o poder, que aí acabam eliminando, né, uma parte significativa dessa liberdade, e ao mesmo tempo as escolhas ideológicas de cada um, de cada veículo, de cada pessoa, etc. e tal. Agora, naquilo que eles têm de mais amplo, naquilo que eles têm de mais profundo, de mais atuante, naquilo que a gente entende como democracia e como algo, né, que seja importante no sentido de sustentar os nossos avanços históricos, o que existe ali chama-se filosofia, certo? Pensamento crítico e esclarecimento. E aí o resto a gente vai desenhando aí, tá? Enfim, então voltando, né, ou seja, né, o contrário da cegueira, né, que o Saramago está desenhando ali, e que não só no ensaio sobre a cegueira, mas no ensaio sobre a lucidez também, tá? E aí a Pilar Del Rio continua. E ele disse que a vontade das pessoas unida pode formar uma passarela, e também porque disse que o sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo. Dessa forma, se nos recordamos de Saramago, não é por seu papel... Esse trecho aqui, para mim, é o mais interessante. Ela diz:
Se nos recordamos de Saramago, não é por seu papel cívico e de cidadania, que foi aquele que apenas esteve à sua mão e que pôde fazer, mas sim por seu trabalho intelectual, que se ampliou a fundo e onde pôs sua energia, sua capacidade literária, seu sentido comum e sua consciência para refletir sobre o nosso destino. Na verdade, eu só faria uma correção do meu ponto de vista na fala dela, que é o seguinte: trabalho intelectual, ampliação, aprofundamento, capacidade literária e consciência para refletir sobre o nosso destino tudo isso aí é, né, papel cívico e cidadania. A literatura tem muito de cidadania, tem muito de exercício político, não só no sentido de escolha de partido, que é um dos sentidos da palavra, né, mas no sentido de se colocar e de exercitar pensamento crítico e esclarecimento. Pensamento crítico, reflexão, esclarecimento. A literatura faz isso também. E no que ela faz isso, ela é iminentemente política, né? Enfim. E aí eles relembram aqui a questão da Revolução de Abril, né? E sobre esse legado muito importante aí dessa revolução para Portugal, enfim, né? E embora, aí dizem aqui, embora o ambiente político não só em Portugal, mas em toda a Europa e também nas Américas, seja de grande apreensão com o ressurgimento da extrema-direita. Isso aqui que é uma questão, né, que é a questão a mais importante que a gente está vivendo agora, né? E aí ela responde e ao fim sugere o que deve ser feito para que não caiamos no abismo, né? Então a Pilar Del Rio diz o seguinte aqui: para José Saramago, e estamos numa fundação chamada José Saramago, manter a memória era uma forma de humanidade. E, claro, temos que manter a memória dos grandes feitos do passado, dos positivos, mas dos negativos também. Não podemos esquecer que tivemos 2 guerras mundiais destrutivas, que houve genocídios, e tampouco podemos esquecer que a vontade das pessoas um dia se manifestou, e elas conseguiram conquistar a democracia em Portugal. Manter a memória para aprender o que não se pode repetir, aprender que temos que seguir mantendo o espírito conquistado no 25 de abril, que é a participação e a firme decisão dos cidadãos de tomar conta de seu destino, tanto enquanto pessoas quanto enquanto povo, né? Agora, 50 anos depois, ela continua, nos damos conta de que, com certeza, nós, de uma geração mais antiga, não fizemos isso bem. Não ensinamos esses valores, não ensinamos que é fundamental viver com dignidade a democracia, não ensinamos que a liberdade é um bem do qual não podemos prescindir, não ensinamos que temos que ser responsáveis ante nós mesmos e ante os outros, porque os outros, no fundo, somos nós. Os outros são outros nós, né? E ao mesmo tempo são outros também, né? São diferenças que têm que ser respeitadas ali e ao mesmo tempo, enfim, tem que se conectar em solidariedade e tudo mais contra esse avanço aí dos extremistas, dos violentos, dos perversos, dos bandidos, enfim, e dos neoditadores, dos neonazistas e etc e tal, tá? Enfim, então só para fazer mais uma ponderação aqui em relação à fala dela, quando ela diz que a gente tem que, né, ter a memória, tem que exercitar a memória, tem que manter a memória, tem que estudar o passado para poder entender, né, enfim, todas as bizarrices que aconteceram para que isso fique como uma reflexão constante. Ela está falando exatamente o que o Adorno diz lá no Educação Após Auschwitz. O livro está aqui, né, do Adorno, que é o pego até aqui para mostrar para vocês, tá? O livro do Adorno, que é o Educação e Emancipação, tá? Tá aqui, ó, tá? E ele fala da educação após Auschwitz, certo? E o que o cinema dos Estados Unidos e o cinema, parte do cinema europeu, né? Enfim, tem filmes do Ingmar Bergman sobre isso também, parte a gente pode até citar Israel nesse caso, né? Ainda que Israel não seja nem o melhor exemplo, porque eles no fundo estão exercitando uma coisa ali muito mais parecida com o nazismo do que com o cinema dos Estados Unidos, né? Enfim, então, de qualquer maneira, o cinema dos Estados Unidos é um exemplo, e o cinema mundial, né? O cinema alemão também, porque o filme que ganhou o último Oscar de filme estrangeiro, falando sobre o nazismo, falando sobre Auschwitz lá, é um filme alemão. Então, assim, os países civilizados, eles entendem a necessidade, e a cabeça civilizada tem que entender a necessidade de estar o tempo todo refletindo sobre essas coisas, para que não aconteçam mais, ou para que sejam extirpadas quando elas estiverem ali meio que borbulhando como um risco, que é o caso
da extrema-direita aqui no Brasil, da extrema-direita na Europa, com as diferenças, né, que a gente já discutiu aqui também. Então, enfim, por isso que eu estou fazendo um livro agora, estou começando a escrever um livro aí que se chama Educação após Bolsonaro, que é a tentativa de refletir isso aí nessa mesma toada aqui, tá? Enfim, que mais, pessoal? Vamos ver. E aí ela diz, né? Então agora nos encontramos assim, com o mundo sofrendo uma situação de retrocesso, né? Parece até que vivemos no mundo de ontem, né? É o que ela diz aqui. E é por isso que fazemos uma jornada como essa, para refletir sobre o que fizemos, sobre o que tivemos de bom, mas sobre o que deve ser revisto, para com isso frear essa louca corrida rumo ao precipício, né? Ela pondera. E aí eles também citam a questão do crescimento dos movimentos fascistas, tanto em Portugal quanto na Espanha, né? Que são dois países com características muito comuns, tá? E aí eles perguntam a ela sobre a obra A Jangada de Pedra, do José Saramago, que foi publicada em 86 e que retrata, em síntese, né, que eles dizem aqui, retrata uma península ibérica que se desprende fisicamente da Europa e sai boiando no Oceano Atlântico, numa alegoria que faz clara alusão ao isolamento dessas duas nações por muito tempo e que as deixou com um enorme hiato social, econômico e político em relação ao resto do continente. O que diria o Nobel de Literatura, o Saramago, se vivo estivesse sobre esse novo cenário, né? Ou seja, sobre o crescimento do fascismo, desse neofascismo na Europa. E aí eu não conheço o livro, né, mas já botei aqui na minha lista, porque eu já gostei do enredo aqui, então já botei na minha lista da Amazon lá para poder, enfim, nos próximos meses aí comprar. Ela responde o seguinte: eu nunca me permitiria dizer o que diria Saramago, né? Ela diz, mas o que posso me permitir é lembrar o que Saramago fez e disse. Ele escreveu A Jangada de Pedra e assumiu a reflexão de um político espanhol que escreveu no jornal El País, e ele, Saramago, disse, aspas, né, esse homem soube ler o romance A Jangada de Pedra, e que era um puxão que arrastava a Península Ibérica até o sul, mas a maior parte das pessoas não estavam se dando conta disso. A Península Ibérica, Portugal e Espanha se vá para a América. Sim, claro que sim. Sim, porque estavam interrompendo o diálogo da Guerra Fria. Não se tratava de Estados Unidos, de União Soviética. Era algo como vamos até o sul. Saramago, em A Jangada de Pedra, tentou, e o fez sendo a ilha de Lanzarote sua casa na metade do oceano e um ponto de comunicação de pessoas e de ideias de diferentes continentes. O fato é que, antes de morrer, ele voltou a refletir sobre esse assunto ibérico e não lhe interessava o iberismo, mas sim o transiberismo. Ele dizia, somos transibéricos, porque temos também uma memória, um pé, um passado, um conjunto com outros povos que falam outros idiomas, não necessariamente o português e o espanhol, como esses outros povos que estão aí e que têm nossos costumes, né? E é preciso que viajemos e nos conheçamos mutuamente. Ele defendia a bacia cultural do Atlântico Sul e dizia que Espanha e Portugal, também saindo da Europa, mas se juntando à América Latina com o Brasil, com a Argentina e com os países da África e com esta zona, né, para fazer uma bacia cultural que sirva também como alimento, não só para cobrir as necessidades, mas também como alimento das almas e dos espíritos, porque são muitas culturas reconhecidas, né? Então aqui vocês veem, né, aqui vocês veem o nacional cosmopolitismo, né, do Saramago, quer dizer, esse comportamento dele cosmopolita de estar olhando aí para essas, regiões que dialogam com Portugal, tanto na língua quanto na cultura, na proximidade, enfim, né, ali continental e ao mesmo tempo na proximidade cultural, e a necessidade disso, né, para poder, inclusive, superar certos atrasos que todos nós temos, né, Portugal, Espanha, o Brasil, a África de língua portuguesa e tudo mais, tá? E aí eles finalizam aqui com a questão do crescimento da extrema-direita, tá? Então dizem que o crescimento da extrema-direita é alvo de pesquisas e análises, e praticamente todas elas concluem que o ponto central nessa escalada de autoritarismo passa pela assimilação e aceitação do discurso de ódio pelos jovens, certo? E aí ele pede a Pilar que deixe um recado a essas gerações mais novas caso leiam sua entrevista, e ela responde o seguinte: os jovens que pensem e tratem de construir seu presente e seu futuro, e que esqueçam das más lições que estamos lhes dando, e enxergando como se o mundo tivesse apenas uma dimensão. Bacana ela até se incluir nisso, né? Como se ela estivesse falando do contemporâneo, né? O contemporâneo, não, em grande medida, não entendeu ainda uma série de coisas, e a gente está deixando, enfim, que uma parcela dos jovens caia
nesses neo-autoritarismos idiotas, nessas neo-xenofobias, e, enfim, né, e isso é empobrecedor, né? A gente tem que lutar contra isso, inclusive aqui no Brasil, no que diz respeito ao Brasil, contra os bolsonaros da vida, contra essa gente que não está nem aí pro haitiano, não está nem aí pro africano e pro indígena, né? Enfim, tudo mais, tá? E entendendo aqui o indígena não como um estrangeiro, mas como alguém que, como o Ailton Krenak pondera muito bem lá no livro dele, muitas vezes se sente um refugiado na própria terra, né? Porque estão sendo tratados como estrangeiros aqui dentro, né? Então isso tem que ser pensado também. E aí, para finalizar, ela diz, né, há dimensões até o infinito, né? Os jovens têm que pôr em marcha a imaginação e a solidariedade. Fundamental isso, né? Se não puserem em marcha a solidariedade, serão objeto provavelmente do abandono. Só sendo solidários uns com os outros é que encontraremos a memória e a harmonia. Quer dizer, é o protagonismo solidário, que eu tenho ponderado aqui. Quem é mais forte tem que ser solidário com quem é mais fraco, tem que estar ali com essa mentalidade do ganha-ganha, né? Como eu falei aqui também quando eu fiz o vídeo sobre a China, enfim, né? E também sobre a visita do Lula a Cuba, a África e tudo mais. Quer dizer, a gente tem que ter essa mentalidade, né? Porque se a gente tiver um papel protagonista, como é o caso, né, do Brasil em relação a Cuba, em relação à África, como é o caso de Portugal em relação à África, a gente tem que assumir esse protagonismo de forma solidária e não de forma neocolonial, enfim, que é o que os Estados Unidos continuam fazendo até hoje, tá? Enfim, a própria Rússia também, em certa medida ali, né, ainda que o caso da Rússia seja razoavelmente, sutilmente diferente dos Estados Unidos, porque eles estão ali muito mais protegendo as fronteiras do que, enfim, né? Porque se a gente entende a questão da Ucrânia meramente como uma guerra Rússia-Ucrânia, a gente não compreende o processo, né? A questão é mais complicada que isso. Tem ali a interferência da OTAN, os Estados Unidos não jogam para brincar, né? Eles estão ali, já jogaram bomba ontem lá, enfim, na Crimeia, então quer dizer, né? Preciso pensar isso aí. E aí, para finalizar, a última questão aqui, vamos ver o tempo. Deixa eu ver aqui, sim, a última pergunta, né? A última pergunta, ele diz aqui, por fim, Pilar revela qual é, em sua perspectiva, a função de organizações como a Fundação José Saramago, num mundo em constante mudança e que se vê diante de perigos já vividos no passado e que levaram a humanidade à barbárie. Tá? Então ela diz, esta é uma fundação privada que se mantém com os direitos do autor. E há muito poucas no mundo com estas características. Pergunto, em que podem colaborar e em que podem ajudar as fundações? Pois bem, eu conheço algumas e são organizações sem maior interesse no bem comum. Muitas vezes têm interesse apenas privado, né? Inclusive tem algumas aqui no Brasil, meio que sutilmente ali agindo para poder privatizar o ensino público. Aquela menina Tabata Amaral, parece que ela veio de uma dessas aí, né? Então, quer dizer, há que se pensar isso aí também, né? Para a gente ponderar, inclusive, essas diferenças, tá? De discurso entre essas instituições mais neoliberais e menos desconectadas do bem comum e aquelas que são, enfim, mais pró-bem comum, como é o caso da Fundação Saramago, da Pilar Del Rio. E aí ela finaliza dizendo, né, há sim outras que têm interesses culturais e humanísticos, esta, nesse sentido, ou seja, a dela, né, é pequena, mas muito ambiciosa. Queremos chegar a todos os seres humanos e queremos que estejam sempre aqui todas as ambições e desejos nesse sentido. Queremos contribuir para que o mundo seja melhor, que os direitos humanos sejam respeitados e que... assim, né, de novo, queremos contribuir para que o mundo seja melhor, que os direitos humanos sejam respeitados e que o planeta seja uma casa para todos e para cada um dos cidadãos. Beleza? Então essa aí foi a entrevista da Pilar Del Rio. Várias coisas legais, né, que ela pondera aí sobre a relação do Brasil com Portugal, sobre... enfim, o crescimento do neonazismo, sobre o risco aí, né, desses movimentos neo-autoritários e a extrema-direita crescendo aí na Europa também, aqui no Brasil, a importância desse diálogo entre Portugal e Espanha e o Brasil e a África e tudo mais, e ao mesmo tempo comentários interessantes sobre a obra do Saramago, que é um dos grandes gênios aí da literatura, é um orgulho para nós da língua portuguesa, né, o primeiro prêmio Nobel e até agora o único de literatura, e enfim, então a entrevista sensacional. Deixo para vocês aqui, finalizo com dicas, né, do Saramago, tá? Vou falar, inclusive, os livros que eu não li ainda, né? Já citei dois aqui, né, que são o Ensaio sobre a Cegueira e o Ensaio sobre a Lucidez, História do Cerco de Lisboa, tá aqui, que esse aqui eu não li ainda, mas eu tenho aqui, tá? O Evangelho segundo Jesus Cristo, nessa edição antiga também aqui, tá?
Agora esses aqui eu já li, que são O Ano da Morte de Ricardo Reis, sensacional esse livro aqui do Saramago, tá? Esse romance aqui brilhante. O Caim, né, que eu cito pra caramba aqui, que faz esse papel aí da filosofia, enfim, né, o filósofo. Esse Caim do Saramago é um grande filósofo, tá aqui o romance sensacional do Saramago também. Esse livro aqui, o Alabardas, tá, que foi o último que ele escreveu antes de falecer, não terminou, mas tem uma reflexão interessante aqui, inclusive sobre a indústria de armas, que é uma das bandeiras desses neo-autoritários, neonazistas, neofascistas e a extrema-direita de maneira geral, tá? Então, uma reflexão do Saramago sobre isso aí também. E tem esse livro aqui também de contos dele, é o único livro de contos dele, né, se não me engano, Objeto Quase. Eu não li todos os contos daqui, tá? Inclusive, quando eu li um dos contos aqui do livro, eu acho que o Saramago escreve como contista da mesma maneira que como romancista, né? Então, isso é um traço interessante da escrita dele, né? E aí tem uns que eu não li ainda, para finalizar aqui, tá? Deixa eu ver o tempo aqui, para finalizar mesmo, né? Aqui A Caverna, tá? Que é esse romance aqui do Saramago também. O Todos os Nomes, também está aqui, que eu não li ainda, mas está na lista aqui também, tá? O Levantado do Chão, né? Que é esse aqui, que foi o último que eu comprei, tá? E esse livro aqui da Leila Perrone Moisés, que na verdade é brasileira, né? E está aqui sobre o Saramago, As Artemagens do Saramago. E aí também está na lista agora aqui o A Jangada de Pedra, que eu não conhecia ali o roteiro. Quando ela falou do roteiro, eu fui lá rapidinho lá na Amazon para botar na lista, porque já está na minha lista aqui dos próximos. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa foi a entrevista da Pilar Del Rio. Sensacional aí, várias questões bacanas para a gente refletir. E a gente volta no próximo vídeo do canal aí, beleza? Grande abraço, tamo junto. Fui.